já foi. Mandou 500 won. Gravou aí? Tá gravando aí já? 500 wons. Eu prefiro colocar 20 mil pesos argentinos, fica mais engraçado. 20 mil pesos argentinos. Pra zoar os hermanos? Foi 3, 2, 1. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast do Voz do Fundão. Eu sou o Enzo. Eu sou o Aleph. Eu sou o Igor. Eu sou o Davi. Eu sou o José. E nesse podcast de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o João Cabral de Melo Neto, que foi um poeta muito importante não só para a literatura brasileira, mas acho que para a história do Brasil, né? Ele é muito famoso. Grandíssimo poeta que escreveu aí vários poemas, né? Inclusive o Morte e Vida Severina, que é um dos principais até da geração modernista ali, marcou muito a época, porque ele vem naquele negócio da crítica, né? Então ele sempre foi muito associado a essa terceira geração modernista, que é aquela mais, né, que buscava, além de criticar, também uma certa a linguagem mais refinada, sabe? Então tinha a linguagem, ele sempre foi até conhecido como um engenheiro engenheiro dos versos, né? Dessa forma que ele construía, então, que era realmente diferenciado. Que engenheiro dos versos, se a gente colocar aqui. Opa, calma aí, Igão. Tem um superchat, deixa eu ler aqui. O João Tilambucano mandou 20 mil pesos argentinos e ele falou: não conheço nada desse João de Mello aí. Vocês poderiam me explicar um pouco mais? Claro, ô João, a gente vai te explicar assim sobre ele durante todo esse podcast, tá bom, meu colega? A gente vai aprofundando, pode ter certeza que você vai sair daqui sabendo bastante sobre esse cara. Eu vou falar então um pouquinho aí, vou pegar esse superchat aí do João, certo? Então, nosso queridíssimo João Cabral, ele nasceu em Recife no dia 6 de fevereiro de 1920, em Pernambuco, né? Nosso querido pernambucano. Ele também era primo de um grande escritor brasileiro, se não me engano também nordestino, o Gilberto Freire. E desde cedo ele começou, né, ali a procurar tal, a sempre chegar na sua poesia e para sua literatura. Ele sempre foi um cara muito culto também, tanto que ele já passou por vários países aí, então ele sempre conseguiu agregar muito isso ao seu texto, sabe? Sim, ele era diplomata, então ele sempre teve muito contato com diversas línguas, outros estilos de escrita. E outro primo muito importante dele era Manuel Bandeira, um grande escritor. A gente pode passar aí que um dos países que ele passou foi Espanha, Inglaterra e Senegal. Cara, bem diversificado, né? Isso eu acho legal também, a gente destacar até, que ele, diferente de muita gente que meio que escreve no flow, assim, ele não, ele tinha uma pegada que ele pegava pra justamente trabalhar no verso, por isso que ele é conhecido como engenheiro dos versos, que ele trabalhava muito pra conseguir, pra fazer o negócio fazer sentido e colocar toda aquela complexidade que ele gostava, que até se aproxima um pouco da linguagem parnasiana, né? Então é muito legal, porque ele não fazia só por fazer, ele realmente se dedicava muito ali pra construir os versos, né? Não, e diferente de muitos outros artistas, né? Que, tipo, priorizavam muito o sentimento. Então, ele não. Ele era zero sentimento, ele escrevia... Ele era direto, ele era seco, sabe? Ele escrevia muito na forma culta e talvez até pelo contexto dele, né? Por ele talvez nascer no Nordeste, que num momento talvez de crise, fora, né? E reflete também até a própria história do mundo, se a gente for ver, né? Porque o mundo tava passando por esse momento conturbado ali, né? Então o modernismo começa ali na Semana de Arte Moderna, 1922, o período que ele se destaca mais ali é depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tá saindo da guerra, né? Então, Depois de 1945. E onde é que ele nasce ainda mais é um lugar onde é que não era tão desenvolvido, hoje em dia já tem um desenvolvimento maior, né? No Nordeste brasileiro. Mas onde é que ele vem que naquela época já tinha uma visão só do sertão brasileiro. Que até mesmo, como o David disse aqui, na Semana da Arte Moderna, eles trouxeram, né, o folclore, tentaram trazer as coisas mais no Nordeste para apresentar que, como toda vez a gente já sabe, né, que a elite brasileira não gostou da apresentação que ocorreu, né? Mas é isso. Total. Ele gostava muito de demonstrar essa dureza, ele era bem claro, sabe? Nordeste é isso e ponto. Nordeste é bizarro e ponto. vamos fazer o seguinte, rapaziada, vamos dar uma lida num poeminha dele aqui pra gente conseguir abstrair essas informações. Vamos pegar aqui. Então o Zé vai recitar a bailarina aqui pra gente. Sua doce O voz. poema mais famoso dele é Morte e Vida Severina, porém ele é muito grande e tal. Tem até peça no YouTube pra quem se interessar. Mas eu vou falar sobre o poema A Bailarina. A bailarina. A bailarina é feita de borracha e pássaro. Dança no movimento anterior do sonho.
Às 3 horas de sono, mais além dos sonhos, nas secretas câmaras que a morte revela. Entre monstros feitos à tinta de escrever, a bailarina feita de borracha e pássaro. Da diária e lenta, borracha que mastigo, do inseto ou pássaro que não sei caçar. É um poema que você lê, você não entende, porque parece que ele só jogou palavras. Mas quando você analisa toda a construção dele, você percebe o sentimento que ele quis botar nesse poema e acaba gerando meio que uma satisfação quando você percebe o real significado desse poema. Achei bem interessante isso. Outro negócio legal da gente falar é que no Morte e Vida Severina, que ele escreveu, aquele poema, acho que é conhecido até como poesia dramática, né? Porque ele é um poema que é uma peça de teatro. Então você faz uma peça de teatro através do poema, que é super legal. Além das palavras em si, tem todo um contexto ali, né? Ele está construindo uma história através daquele poema. Então é muito legal a gente ver que o cara não era só escrever por escrever, realmente estava construindo um negócio muito legal. Bom, continuando nessa fase de poemas que a gente está conversando aqui, o Davi trouxe a Morte e a Vida Severina, também tem o Cão Sem Plumas, que a gente estudou, viu um pouquinho dele aqui para poder trazer a vocês sobre o João de Mello. Ele, nesse poema aqui que traz, ele descreve um pouco sobre o rio Capibaribe, em que a gente na nossa escola vai fazer aí um estudo no meio, onde é que vai para Recife, olha que legal como bate. E também, até onde legal, eu sei, vão passar lá pelo rio Capibaribe. Sim. O professor até falou e a gente sabe muito bem nossa professora Nath que é aí, viu? Algum outro poema que a gente pode citar? O próprio poema aí, ele descreve como se fosse o rio Capibaribe com um cão sem pelos, né? Que tá doente, um rio poluído. Ele escreve todo o longo do rio, como que o rio tá, e assim por diante. Eu acho que é muito legal a gente dar ênfase também à Morte e Vida Severina, porque é muito famoso. Você vestibulando aí, estudante, muitos rapaziada que vai vestibulares, cursar aí, né? Exato, muito vestibular vai pedir Morte e Vida Severina no repertório, porque é muito importante, é uma crítica social absurda que ele faz da desigualdade social do Nordeste. Tem até a questão da metapoesia, né? Isso. A famosa metapoesia que traz muitos vestibulares. E que isso aí é legal também, que é a metapoesia e a metalinguagem, né? Que a metapoesia é a metalinguagem aplicada na poesia, que é você falar sobre a construção do poema. E tem muito isso, né? Não é só nos textos dele, mas isso em vários textos, né? Um monte de exercício também cobra bastante esse negócio da metalinguagem, né? Você falar sobre escrever. Então é bem legal destacar também. E outra coisa interessante do Morte e Vida Severina é porque morte e vida, que a gente até, ao invés de vida e morte, né? Que ele inverte essa ordem então, porque dá uma ideia de que ele já estava morrendo, né? Ele está morrendo em vida. Ele vai morrendo aos poucos, ele vai de um lugar para o outro, mas ele continua morrendo. Então ele não tem uma vida, é quase como uma subvida ali, né? Não, e o livro começa ele se apresentando como Severino, né? Mas, se você reparar, Severino não é um nome tão comum porque ele está representando toda a população do Nordeste, né? Generalizando, tipo um Zé hoje, né? Um Zé atualmente. Um Zé, né? Zé tem cada esquina tem um Zé. Então ele quer retratar isso, é que muita gente passa por isso, mas na verdade não davam tanta importância, né? Sim, e outra coisa legal também, o negócio ainda sobre a morte, né? Que eles falam que o que dá dinheiro ali não é o trabalho braçal, o que dá dinheiro ali é os trabalhos que estão relacionados com a morte, né? Que é o coveiro, é o médico, são as coisas, ou seja, né? Tem morte pra caramba, tem vários severinos morrendo e é isso que dá dinheiro. Então é uma baita crítica mesmo ali, né? Uma análise que ele faz, é muito legal. Essa poesia todo mundo chama Severino porque como se todo mundo tivesse a mesma vida fracassada. Então, tipo, todo mundo faz sempre a mesma coisa. Tipo aqueles estereótipos do futuro, sabe? Tipo, todo mundo faz a mesma coisa, sempre no mesmo horário. E por isso todo mundo chama Severino e tal. Opa! Que isso? Olha o Money! Luana Gomes acabou de mandar 51 won diretamente da Coreia do Sul. Ela tá falando que ela nunca escutou falar dele, ou escutou de falar de Machado de Assis, de outros artistas, mas nunca escutou falar dele. Ela queria que a gente falasse um pouco mais sobre o reconhecimento dele, e se ele realmente é reconhecido. Não, dá pra explicar só antes pra gente concluir aqui, um negócio que eu acho que faltou a gente falar um pouco também, que é sobre a questão da pedra, porque ele tem até um poema sobre a pedra e ele retrata como que a vida nordestina é dura e que as pessoas aprendem ali através da pedra, né? Aprende na marra mesmo.
Então esse lado também da poesia dele é bem legal, sabe? E sobre essa questão dele ser reconhecido, ele é reconhecido pra caramba. Então alguém aí se conseguir até explicar melhor, porque eu não lembro de cabeça as coisas que ele ganhou, mas eu sei que ele tem bastante mérito, sim. Pô, ele foi um grande cara porque ele foi membro da Academia de Arte de Literatura, né, brasileira. Ele ganhou o prêmio de Camões, que é o prêmio mais importante da literatura do português. E também ele é considerado, juntamente com o Carlos Drummond de Andrade, um dos escritores, né, literários e poetas melhores do Brasil, né, que usam melhor a linguagem da língua portuguesa. E Luna, se você quiser saber mais, pode vir aqui em casa que eu te dou umas aulinhas sobre ele. Legal. Bom. É isso aí, né? Acho que depois dessa declaração, né, dessa chamada aí do nosso colega Zé, acho que a gente finalizou o que a gente tinha pra falar. Alguém mais tem alguma coisa pra pontuar aqui sobre nosso querido João? Uma curiosidade, ele era quase completamente cego, sabia? Ah, é? Como que ele escrevia? Às vezes ele poderia recitar pra alguém, né? Ele fala, alguém escreve. Não tenho certeza dessa informação, Sei mas lá. eu vi que ele era quase Beethoven, cego. Beethoven, que era Era lá, surdo. que ele tocava lá. Steve Wonder Era, é cego e... Sim, Cara, se eu fosse surdo, eu tocava música 10 vezes melhor. Também é isso aí. Uma curiosidade, vocês sabiam como Beethoven escutava as músicas? Ele botava um cano de metal no piano e botava na boca. Aí com a vibração do piano, vibrava o tímpano dele e ele escutava. É verdade isso? Verdade. Isso é louco, filho. Caraca, eu não sabia disso não. Eu achei que ele ia no feeling, falando que um sol com lá vai ficar maneiro. Bom, pra mim, eu acho que Carlos Drummond de Andrade ser quase cego, ele é praticamente cego, então ele tá totalmente cego. Pra escrever o poema, ele escreve com a mão. Então, eu acho que Dá pra escrever? dá pra escrever, certo? Vocês vão querer entrar nesse debate aqui? Não. Se dá pra escrever sendo cego? Não, É isso? não. Por que dá? Porque tu fecha o olho e começa a escrever pra ver se não dá. Ou ele podia escrever em braille, né? E depois É, alguém em braille também. Braille, É, será lógico. que tinha? Mas será que ele nasceu cego ou... Eu queria escrever. Vocês prefeririam nascer cego ou ficar cego? Ficar Nascer cego. cego. Ficar cego? Ficar Tá louco nascer cego. cego? Pô, porque, Ficar cego, pô, não. Mano, Porque eu se- acho triste. Tipo, porque se alguém te falar, É. Não. tô vendo aqui o sol, você não sabe como é que é o mas sol. se eu mas fico sim. cego, pelo menos eu vi as belezas que Não. tem no mundo. Cara, é que o ponto é você ter visto um pouco as belezas valem a tristeza do que de você ter ficar cego ou você só nascer cego e aceitar não que é esse. isso? É, então. O ponto é que se você nascesse cego, você sempre ia imaginar, pô, eu daria tudo por parar de ser cego 1 minuto. E se você ficasse cego depois, pô, pelo menos eu vi 1 minuto, tá ligado? É, tipo, sem Só contar que eu acho que eu ia sofrer mais. Se eu visse Eu acho alguma que coisa... Você sofreria Total. mais, mano. Mas a minha escolha é Você cego. ia Só ser que, tipo, pelo você não menos- entendeu o que as pessoas estão falando. Sei lá, tô vendo um prédio com, sei lá... Cor azul. Um cor azul, aí na sacada tem uma pessoa. Pô, você não sabe como é um prédio, não sabe como é a cor azul, não sabe como é a sacada, não sabe como é uma pessoa, entendeu? Então acho que Eu acho- seria melhor pra comunicação até. Pô, mas triste, hein, mano? Mas Mas É, não deixa que é melhor de mesmo. ocorrer uma exclusão Uhum. social. Sempre bom. Mas, pô, o cara é absurdo, então, se ele fomos... Né? Vê que é muito diferente mesmo. Pra Então, pra superar fechar, isso. gente, né? Pra fechar, gente, você estudante aí que quer saber mais um pouco de João Cabral de Melo Neto, ele era um poeta que fazia um monte de poesia com verdades afiadas e duras, que retratava a realidade nordestina. Então ele não poupava palavras, ele queria realmente mostrar isso. Ele era um poeta que parecia um parnasianista, né? Ele, Lembrava a um métrica pouco dele era muito boa, Isso. conhecido como engenheiro do verso. essa rebuscagem dele, né? Retratava mais a realidade que muitos não querem ver, né? Essa elite brasileira que fecha os olhos para a desigualdade social, dos problemas. Eu vou ter que cortar isso que o Davi acabou de fazer. Vocês não vão saber, porque o cara se passou aqui legal, É, entendeu? Não é nem como se ele fizesse parte dessa elite. a gente não tem apologia política aqui. Tá? Isso. É isso aí, gente. Esse foi o nosso trabalho sobre o João Cabral de Melo. E eu E- recebi no meu ponto, só te cortando, Igão, ele não nasceu cego, tá bom? Ele foi desenvolvendo durante todo o tempo e no final da vida ele tava quase completamente cego. Tá vendo Então aí? foi Então mais ele uma viu as doença, belezas né? naturais. Tá Viu, vendo? viu. Ele continuou vendo, né? É, Tava então, tudo- quando ele tava escrevendo também, ele continuou vendo. E é isso aí, esse foi o nosso trabalho, esse foi o nosso podcast Voz Fundão. Agradeço pela atenção de todos que assistiram. E Já deixa o like aí, ó, se inscreve pra não ativa. perder os próximos podcasts, que aqui é só conhecimento. Só Compartilha, pedrada. compartilha. Aqui é o ativa 00 da sininho, PG. ativa o sininho.
Vai, ó, se você estiver aprendendo, estudando pra vestibular, quiser saber mais, vai dar uma olhada lá nos shorts do canal também, que tem os cortes pra você pegar, ó, só o suprassumo do podcast aqui. E vá assistir o nosso outro podcast falando sobre Brás Cubas. Brás Cubas. Memórias póstumas de Brás Brás Cubas. Cubas. Se você quer passar na USP, vem com a gente. Se você quer passar no Unisanta, também vem com a gente. Tamo junto, Também vem com a família. gente, filha. É tudo aqui. Fechou? Vozes do Fundo. Tá bom já, né? Rendeu maneiro já. Mano, Também posso tá falar mó que tem uma desinteressante. bosta.